Nessa semana nós lemos a Parashá Mishpatim. A Parashá, ela fala sobre muitas mitzvot, Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro, e entre essas mitzvot está o respeito pela propriedade dos outros, o cuidado com a honra das outras pessoas e algumas mitzvot que a gente tem que cuidar de fazer bondade para as outras pessoas, emprestar dinheiro sem juros, sem ficar cobrando da pessoa, devolver um objeto que a pessoa perdeu, ficar procurando quem é o dono daquele objeto, entre outras mitzvot de fazer bondade, de se preocupar com as outras pessoas. A grande pergunta, quando a gente chega numa parashá como a Parashá Mishpatim, a gente acaba se questionando por que Deus ele precisa obrigar o ser humano a fazer bondade. A verdade é que a gente já tem na natureza esse lado de querer fazer bondade, de querer ajudar o próximo, e fora isso, será que não teria muito mais mérito a gente pensar em ajudar uma outra pessoa porque a gente acha isso uma coisa bonita, uma coisa positiva, e não porque existe uma obrigação da Torá de ajudar o próximo? Então, por que uma parashá inteira de cuidado com o próximo e muitas mitzvot da gente fazer bondade com o próximo? Explica os nossos sábios que é verdade, a gente gosta de fazer bondade, a gente acaba às vezes até procurando formas de fazer bondade, mas entra o emocional, a gente no racional quer ajudar, mas no emocional a gente pensa, olha, eu vou ajudar, mas eu tenho minhas limitações, quer dizer, eu tenho meu tempo, eu tenho minhas obrigações, eu tenho meu dinheiro, aonde dá para ajudar, contanto que isso não me atrapalhe, que não tenha que abrir mão das minhas coisas, eu vou ajudar com alegria. Onde não der, se tiver que abrir mão do meu tempo, se tiver que abrir mão do meu dinheiro, aí essa ajuda ela não é tão óbvia e a gente acaba não fazendo. Infelizmente, a gente faz muito menos bondade do que a gente poderia, que a gente tem o potencial de fazer o bem e a gente acaba não aproveitando. Fora isso, a gente infelizmente vive numa sociedade que não está tão preocupado com os outros, a gente está cada vez mais preocupado com a gente mesmo, a gente vê pessoas egoístas, pessoas que realmente não se importam, a gente não vê por aí sendo divulgados cursos e livros de como ser uma pessoa melhor, de como fazer mais bondade, a gente só vê livros de como a pessoa se autoajudar e não livros de como a pessoa pode ajudar as outras pessoas. Então a gente acaba infelizmente se limitando dentro do nosso enorme potencial que a gente tem de fazer bondade. Vem o profeta Mihá e ele ensina pra gente qual é o nosso verdadeiro potencial. O profeta Mihá fala o que Deus ele quer de você, que você faça mishpat, que você faça justiça e que você tenha ahavat chesed, que você tenha amor pela bondade. Interessante, em relação ao mishpat, a justiça, Deus só quer justiça, seja uma pessoa honesta, uma pessoa justa, mas em relação à bondade, o que Deus ele quer da gente, o que ele espera da gente é ahavat chesed, que a gente sinta amor pela bondade. Qual que é a diferença de chesed e ahavat chesed? Chesed é ajudar alguém às 2 horas da tarde, chesed é ajudar alguém quando você não tem que investir dinheiro nisso. Ahavat chesed, quando você ama alguma coisa, você está disposto a tudo para alcançar. Aquele que ama o chesed, se precisar fazer uma bondade às 2 da manhã, se ele precisar gastar dinheiro para ajudar o próximo, ele vai fazer, ele vai ajudar. É isso que Hashem ele espera da gente. Então, se a gente deixar só pelo nosso racional de fazer bondade, a gente vai acabar sendo limitado. Então Deus, ele obrigou a gente, ele veio de uma maneira que a gente vai atingir o nosso verdadeiro potencial. A grande pergunta é qual que é o nosso verdadeiro potencial? O que é ser uma boa pessoa? Quando a gente, se Deus quiser, depois dos 120 anos, a gente falecer, o que a gente gostaria que tivesse escrito no nosso túmulo? Será que a pessoa vai querer que esteja escrito quantos carros ele teve, quantas casas, quantas viagens ele fez? Com certeza não. O que a gente gostaria de ver escrito? Como nós fomos uma boa pessoa, quanta bondade a gente fez, como a gente ajudou os outros seres humanos, é isso que a gente espera. A grande pergunta é o que a gente está fazendo para um dia realmente isso está escrito no nosso túmulo,
o quanto nós fomos pessoas boas de verdade. Então não adianta só a gente não fazer o mal. Está escrito, David Amelech ensina, surmerá ve'asetov. Se afaste do mal, é parte do nosso trabalho, mas não adianta parar só nisso. Asetov faz o bem também. Conto numa cidadezinha pequena, certa vez vieram avisar que morreu alguém que nunca fez mal para ninguém. E as pessoas da cidade ficaram, uau, deve ser um tzadik, uma pessoa muito justa. Como assim alguém que nunca fez mal para ninguém? Então, no momento do enterro, a cidade inteira estava presente para saber quem era aquele que nunca fez mal para ninguém. E quando abriram o caixão, tinha um cachorro. Então perguntaram, o que é isso? Eu falei, não, esse cachorro, ele era bonzinho, ele nunca fez mal para ninguém. O ser humano pode ser muito mais do que isso. A gente pode ser muito mais do que não fazer mal para ninguém. A gente pode fazer o bem ativamente, procurar maneiras de fazer o bem. A gente tem, Baruch Hashem, muitos modelos. Avraham Avinu, ele foi para a porta de casa, mesmo com dores depois do Brit Milá. Por quê? Porque ele tem Ahavat Chesed, ele ama a bondade. A gente tem Gmahim, instituições que fazem bondade. Tem em Israel uma lista telefônica, talvez com milhares de endereços de pessoas que fazem bondade. Pessoas que emprestam equipamentos eletrônicos para festa, para filmar uma festa. Pessoas que emprestam para o casamento, para entrar, os noivos entram segurando velas. Então isso, tem um lugar que empresta, tem lugares que emprestam o colchão para trazer o bebê no momento do Brit Milá. Tudo isso a gente vê que dentro do povo judeu existe o conceito do Ahavat Chesed. As pessoas procuram oportunidades de fazer bondade. Essa tem que ser a nossa meta na vida, não só não fazer o mal, de fazer o bem, de ativamente tentar ser cada vez uma pessoa melhor para, se Deus quiser, depois dos 120 anos, a gente merecer que as pessoas possam olhar para a gente e lembrar de todas as coisas boas que a gente fez na vida. Shabbat Shalom.